Bom dia, irmãos. Estou tentando tirar esse S, Andrew, do final aqui. Já contei para os irmãos que Andrew gravou esse S meu final aqui para poder trollar depois, né? Então, irmãos, né? Acho que ficou melhor. Espero que todos estejam bem. Vocês não estão vendo o pastor Sávio aqui, nem sentado aqui na frente. O pastor Sávio está viajando, pregando fora, que a gente possa estar orando pela vida dele. E eu não sei quantos estiveram aqui semana passada, mas ele lançou um desafio para hoje, né? Sávio é muito meu amigo, mas não vamos deixar de orar por ele, né, meus irmãos? Ele está bem distante, ore por ele de verdade mesmo, peça pela viagem dele, pela vida dele. Está ele e Camila, Manu ficou. Como é que está a Manu? Tá tranquila? Amém. Meus irmãos, então a gente vai dar continuidade à nossa série em Juízes, lições de justiça e de redenção. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Juízes 10, a partir do versículo 6. Nós vamos ler Juízes 10, a partir do 6 até o 18, e vamos ler o capítulo 11, de 1 até o versículo 3. Obrigado. Juízes 10, de 6 a 18, e 11, de 1 a 3. A gente vai ver mais uma vez, meus irmãos, aqui o ciclo se repetindo, né? O povo de Israel, ele fez novamente aquilo que Deus reprova, e o ciclo se repete. Só que dessa vez, não foi a uma ou duas divindades que eles se prostraram, que eles adoraram, mas foram a vários deuses, ali naquele contexto que eles viviam, vários deuses dos povos pagãos que eles viviam ali, pessoas que eles deixaram na terra, e eles adoraram esses deuses, e mais uma vez se esqueceram do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles prestaram culto a esses deuses. Baal, Mote, Anate, Rimon, Camus, Moloque, que era uma divindade que por muitas vezes exigia sacrifício humano, Dagon, Baal, Zebude, vários deuses. Aquele povo de Deus se esqueceu do Senhor e novamente adorou a outros deuses, se distanciaram do Senhor. E a gente vai perceber que algumas coisas vão acontecer aqui. Algumas coisas parecidas, mas lições especiais para a minha vida e para a sua vida. Já abriu a Bíblia? Vamos ler? Acompanhe aí, não vai ser projetado. Juízes 10, a partir do versículo 6, diz o seguinte: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, versículo 7, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele quem, meus irmãos? O próprio Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Versículo 11, o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então
Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele quem, meus irmãos? O próprio Deus. Não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Capítulo 11. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se também Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, ela que é o nosso guia, ela que é a nossa bússola, ela que nos orienta. Que essa palavra fale poderosamente aos nossos corações, para o Teu louvor e para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria destacar alguns pontos aqui desse texto, e eu queria pedir para que você mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns outros trechos, ou vamos pelo menos acompanhar, pelo menos até o final do capítulo 11, que a gente vai contar a história desse juiz aqui. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é a apostasia e a angústia do povo em Israel, que está nesse primeiro trecho que nós lemos aí. O povo abandonou o Senhor. O interessante, no versículo 6, que você pode acompanhar aí, vai dizer que o povo não lhe prestava mais culto. Por conta disso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, o fato do povo não prestar culto a Deus acendeu a ira contra o povo de Deus. Versículo 7, olha o que diz aí: ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Foi o próprio Deus quem fez isso. O povo de Israel foi humilhado e oprimido por 18 anos. Por quê, meus irmãos? Porque eles adoraram a outros deuses e abandonaram ao Senhor. A apostasia, ou seja, a renúncia da nossa fé no Senhor, nos leva à angústia, e a angústia, meus irmãos, nos leva à sensação de que tudo está perdido. Era assim que o povo se sentia ali. E nós percebemos aí no versículo 9, você está acompanhando, eu sei disso, no final do versículo 9 vai dizer que grande angústia dominou Israel. Ou seja, para o povo de Israel, a sensação era que tudo estava perdido. E eu quero tirar uma lição para a nossa vida aqui, que é algo que eu acho assim, muito importante. Isso tem a ver exatamente com o povo de Deus. Isso tem a ver com a motivação de que nós fomos criados. Deus nos criou, meus irmãos, para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar ao Criador e a Ele, somente a Ele, prestar culto. A gente viu que a ira do Senhor só se acendeu quando eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a outros deuses que não eram o Senhor único e verdadeiro. Eu sei que o cristão precisa evangelizar, né? Como igreja, nós evangelizamos, mas a nossa função número 1, o motivo de sermos criados, é para o louvor e para a glória do Senhor. Isso precisa ficar marcante na nossa vida, meus irmãos. Olha o que diz Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Colossenses 1:16 vai dizer o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas, toda a criação, inclusive eu e você, fomos criados por Ele e para Ele. Isaías 43:21 vai dizer o seguinte, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Fomos feitos para isso, para proclamar o louvor e a glória de Deus. Nós fomos criados com o propósito de adorar e prestar culto somente ao único e verdadeiro Deus, meus irmãos. O povo abandonou o Senhor e prestou culto a Deus dos povos pagãos. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esse povo.
O texto ele vai continuar e vai nos dizer que, mediante a opressão sofrida, o povo vai clamar ao Senhor no versículo 10. Ele reconhece, observa no capítulo 10, versículo 10, que o povo reconhece que pecou e que abandonou o Senhor. Mas o desejo de serem libertados, em vez de servirem ao Senhor, é o verdadeiro motivo do arrependimento de Israel. E isso é terrível. O povo reconhece que estava errado, reconhece que tinha pecado contra o Senhor, mas não se arrepende verdadeiramente. Isso é terrível, meus irmãos, para mim e para você. O povo, ele não se arrepende de maneira genuína. Grava isso, meus irmãos, pois o verdadeiro arrependimento, ele gera em nós uma ação prática e uma adoração a Deus. Ou seja, o arrependimento genuíno, ele gera em nós uma ação prática e adoração a Deus, ou seja, culto a Deus. Prova disso é que Deus não vai os livrar mediante esse primeiro pedido deles. E vai lembrar de todos os livramentos que ele fez ao povo. Se a gente lembrar do que nós lemos agora, ele vai dizer, olha, eu te livrei de tal povo, de tal povo, de tal povo, de tal povo. E vocês me abandonaram assim, mesmo assim depois disso. Então Deus vai dizer no versículo 14, clamem aos deuses que vocês escolheram, que Ele os livrem na hora do aperto. Versículo 14. Porém, meus irmãos, algo extraordinário está para acontecer aqui agora. O povo de Deus, ele se arrepende de verdade. Se somos do Senhor, se temos o Espírito Santo dentro da gente, Ele vai nos conduzir a um verdadeiro arrependimento. É isso também que Deus espera de cada um de nós quando pecamos, que nos arrependemos de verdade, de forma genuína. Está com sua Bíblia aberta? Versículo 15 e versículo 16, olha aí. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares de melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles. Lembra que eu falei lá em cima? O verdadeiro arrependimento gera uma ação prática. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles, continuando o texto, e prestaram culto ao Senhor, adoração a Deus. Continuando o versículo. E ele, o Senhor, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel, não pôde mais suportar o sofrimento do seu povo. Diante de um arrependimento superficial, que só queria livrar daquele momento ali, Deus não livra o povo, mas diante de um arrependimento genuíno, que gera uma ação prática, eles abandonaram seus deuses, e gera uma adoração a Deus, gera culto ao Senhor. Vai dizer que eles adoraram ao Senhor. E Deus não pôde mais, meus irmãos, suportar o sofrimento de Israel. Perceba que Deus não suporta o sofrimento do seu povo mediante ao fato deles terem prestado culto a Ele, a Deus. Como disse, foi para isso que nós fomos criados. Essa é a nossa razão de existir, adorarmos a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso me lembra um texto que é narrado em Lucas 22, no finalzinho, quando Pedro diz para Jesus, né, que jamais iria abandonar o Senhor. Lembram disso? Aí o Senhor vira para ele e fala assim, ó, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E acontece exatamente isso. Pedro nega Jesus 3 vezes e o galo canta e ele se lembra. O texto de Lucas, se eu não me engano, do Evangelho, é o único texto que vai dizer que Jesus, naquele momento que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E o texto vai dizer que Pedro chorou amargamente. Ali foi o arrependimento genuíno na vida de Pedro, porque isso mudou a vida dele. E a forma de adoração, de prestação de culto a Deus, foi uma vida inteira dedicada à pregação do Evangelho. A gente conhece a história de Pedro. Mas uma aplicação para mim e para você, meus irmãos. Se eu e você pertencemos de fato ao povo de Deus, mediante uma situação de pecado, seremos sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a nos arrependermos de forma genuína. E o final disso sempre será Deus sendo exaltado, glorificado e adorado. Esse é o verdadeiro arrependimento, que gera culto a Deus. E a nossa vida foi feita exatamente para isso, para o louvor da glória dele. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse primeiro ponto, que nós fomos criados para adorar a Deus e somente a Ele. Quando nós desviamos, né, o texto vai dizer que a ira do Senhor veio sobre aquele povo.
Segundo ponto, meus irmãos, quem era Jefté? Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 11. Já fizemos a primeira parte, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse juiz que Deus levantou para poder libertar o povo de Israel. E está narrado no texto que nós lemos, capítulo 11, de 1 a 3, Juízes. Quem era Jefté? O que nós sabemos a respeito desse homem que foi, vai dizer mais lá na frente, que foi possuído pelo Espírito Santo de Deus para libertar o seu povo da opressão dos amonitas. Eu sei que muitos de nós, né, quando tem aquela... Vamos ler a Bíblia toda, né? Dá uma vontade de pular números, né? Dá vontade de pular Levítico ali. Vamos pular esses livros, vamos seguir para ler a Bíblia toda. Mas ao estudarmos esse livro, Números, por exemplo, a gente vai perceber, lá em Números 26, para entendermos quem era Jefté, Manassés gerou Maquir, de onde vem Gileade. Em Números 11 vai dizer que Jefté era filho de Gileade. Se nós lembrarmos que Manassés era filho de José do Egito, lembra de José? A gente vai ver que Jefté vem dessa linha. Jefté era parente de José. E o que mais sabemos dele, meus irmãos? Sabemos que ele era um guerreiro valente, é o que vai dizer no versículo 1 do capítulo 11, e que sua mãe era uma prostituta. Por isso ele provavelmente, meus irmãos, ele era socialmente marginalizado. Jefté era um filho bastardo, e é razoável imaginarmos aqui que pode ser que ele nem tenha conhecido a sua mãe. A esposa de Gileade também lhe deu outros filhos. Lhe deu filhos, né? Melhor dizendo, porque essa era a verdadeira esposa de Gileade, né? Versículo 2. Esses filhos, por sua vez, quando cresceram, expulsaram o seu meio-irmão, pois não queria que ele tivesse parte na herança do seu pai. A gente pode ver isso aí no versículo 2, versículo 3. Com isso, Jefté foge dos seus irmãos e vai morar numa cidade chamada Tobi. Ali, um bando de pessoas vadias se juntam a ele. A gente lembra que isso aconteceu também com Abimeleque semana passada. Não sei se vocês vão lembrar. Um bando de pessoas vadias se juntou ali a Jefté, nessa cidade chamada Tobi. Provavelmente, ele juntamente com esse grupo, ele fazia pequenas guerras. Vamos lembrar que ele era um guerreiro valente, como diz aí o versículo 1. Vamos ver mais para frente, meus irmãos, que Jefté é usado pelo Espírito Santo de Deus para libertar o povo. Mas depois de passarmos essa ficha aqui mais ou menos de quem era Jefté, a pergunta que eu faço para cada um de nós é: quem é você? A gente viu aqui quem era Jefté. Ele era filho de uma prostituta, ele era um guerreiro valente. Ele teve outros irmãos, meio-irmãos dele, né? Que o expulsaram dali. Ele foi morar numa terra distante, se juntou com um grupo de pessoas vadias, que é o que a Bíblia vai dizer. E pensando nisso, quem é você? Quem é você diante do objetivo final da sua vida, que é adorar a Deus acima de todas as coisas? Foi o que nós falamos no primeiro ponto. Quem é você diante da missão da igreja da qual nós fazemos parte, que é transmitir esse evangelho a toda criatura, Mateus 28, 19 e 20. Quem é você diante do fato de que precisa ser sal e luz? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Quem é você que agora, sendo transformado pelo evangelho, vive em novidade de vida? Romanos 6, 4. Quem é você diante do fato de que Deus o usa para seus propósitos? Salmos 138, versículo 8. Meus irmãos, Jefté tinha tudo para dar errado aos olhos humanos. Mas não aos olhos de Deus. Um filho bastardo, expulso pelos seus irmãos, mesmo sendo filho mais velho do seu pai, perdeu direito a ter herança por ter sido expulso, foi abandonado, vai morar sozinho em uma terra distante, se junta com pessoas vadias, tudo para dar errado aos olhos humanos. Mas é esse homem que Deus usa para poder libertar o seu povo. Por isso que eu perguntei: quem é você? Agora, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, o que Deus pode fazer a partir de você e o que Deus pode fazer apesar de você. E é legal olhar para a vida de Jefté e perceber que ele não tinha mérito algum. Por que Deus o usou? Por que Deus o escolheu?
Não existia mérito nenhum nele, meus irmãos. Isso se aplica a mim e a você também. Até aquilo que é de bom em mim e em você vem do próprio Deus através da sua bondade. E o que eu quero dizer nesse segundo ponto, para a gente poder tentar fechar aqui, é que Deus quer te usar. Mesmo você sendo quem você é, Deus quer usar a sua vida para o louvor da glória dEle, para cumprir os seus propósitos. Jefté não era nenhum santo e também não era o melhor exemplo a ser seguido. Mas Deus resolveu transformar a vida dele. E Deus, meus irmãos, Ele é especialista em transformar vidas quebradas e restaurá-las. Se a gente olhar para a história da Bíblia, a gente pode citar vários exemplos aqui. Eu posso lembrar de Abraão e Sara, que viviam numa terra idólatra, adoravam outros deuses. Deus os chama, Deus os tira daquela terra e transforma a vida deles. E através da vida deles, Deus forma uma grande nação. Jacó, meus irmãos, que era neto de Abraão, era desonesto, mentiroso, trapaceiro, enganador. Deus o transformou com a força do seu poder. Poderia citar outros exemplos do Antigo Testamento, mas se pensarmos no Novo Testamento, por exemplo, quem foi Saulo? Quem foi Paulo? Perseguidor de cristãos, mandava prender, mandava matar, participou ali da morte de Estevão. Mas Deus pega a sua vida e transforma a sua vida. Deus, meus irmãos, Ele fez isso comigo e tenho certeza que Ele fez também isso com você. Ele pegou a nossa vida e transformou a nossa vida. Nós também, meus irmãos, tivemos a nossa vida transformada para fazer aquilo que importa, uma vida que o glorifica e o adora. Esse foi o segundo ponto, quem era Jefté, e a pergunta que eu faço é: quem é você? Deus quer usar a sua vida para o louvor da glória dEle. Terceiro ponto, meus irmãos, o chamado de Jefté. Esse pedaço está sendo narrado no capítulo 11, a partir do versículo 4. Nós não lemos esse texto, mas eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. E eu queria que vocês observassem, olhando esse trecho, não sei se vocês estão familiarizados com a história, é que primeiramente quem vai chamar Jefté para a batalha não é Deus. Quem vai chamar Jefté para a batalha é o povo, desesperado, com o sofrimento ali dos amonitas. Vimos nos juízes anteriores o próprio Deus tomando a iniciativa de chamar e capacitar. Mas agora vemos o povo chamando e convocando um líder. A Bíblia não menciona em momento nenhum, meus irmãos, que o povo foi consultar ao Senhor, foi buscar orientação do Senhor para saber quem eles deveriam chamar para poder liderar eles naquela batalha. Isso talvez revele ainda um pouco de como aquele povo vivia, um reflexo do estado do seu coração. O estado do nosso coração nos leva muitas vezes, meus irmãos, a agirmos sem consultar o próprio Deus. Foi o que aconteceu com o povo ali em Gileade. Em tudo que fazemos, meus irmãos, nós devemos sempre considerar o Senhor. O texto ele vai continuar e vai nos dizer que quando os amonitas entraram em guerra com Israel, versículo 4, vai acompanhando na sua Bíblia, do capítulo 11, os líderes de Gileade foram buscar Jefté lá em Tobi, versículo 5. Percebemos aqui, meus irmãos, que aquele que foi rejeitado, por tudo aquilo que a gente já disse lá em cima, agora é chamado para liderar o povo na batalha. E mais, ser o seu comandante. Versículo 6. Jefté vai retrucar esses irmãos nesse pedido e não vai de imediato. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram? Por que me procuram agora na hora do aperto? É quase como se ele dissesse, né? Quem me viu passar na prova, né, e não me ajudou, me expulsou, né? Agora vocês estão me chamando, agora vocês precisam de mim, eu que fui rejeitado, fui expulso, vocês querem que eu lidere vocês? Observe que ele não vai de primeiro, meus irmãos. Talvez seja uma oportunidade para ele, em vários aspectos, mas ele não vai de primeira. No versículo seguinte, versículo 8, os líderes de Gileade vão insistir com Jefté, meus irmãos, mas é no versículo 9, estão acompanhando? Que a gente percebe algo de muito valor na fala de Jefté. Olha o que vai dizer o versículo 9, meus irmãos. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Vocês observaram algo especial nessa fala dele aqui?
Jefté reconhece que se existe alguém que pode vencer a batalha, esse alguém não é ele, mas o Senhor. E o Senhor os entregar a mim. Ele reconhece que a vitória só virá se for pelo próprio Deus. Ele reconhece que a força não vem dele, mas do Senhor. Reconhecer isso, meus irmãos, é fundamental para mim e para você. E aqui fica mais uma aplicação, mais uma lição para mim e para você. Será que atribuímos o que temos e o que conquistamos às nossas próprias mãos, ou reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus? Você pode me dizer assim: poxa, mas eu sou muito inteligente. Mas foi Deus que te deu a sua inteligência. Mas eu sou muito competente. Mas foi Deus que te tornou capaz. O que eu e você precisamos compreender e entender é que tudo que nós temos vem do Senhor. Uma outra coisa importante: se entendemos que tudo que temos vem do Senhor, como nós temos servido ao nosso próximo com aquilo que o próprio Deus tem nos dado? E esse ponto para mim também, meus irmãos, é fundamental. Se Deus tem permitido que você goze de uma vida com muitos recursos, a pergunta que eu te faço é: o quanto desses recursos que Deus tem dado a você tem sido usado em benefício do seu irmão? Podem ser poucos, podem ser alguns, ou podem ser muitos recursos. O quanto que tenho recebido do Senhor, que eu tenho servido ao meu irmão. Talvez seja uma coisa que a gente não pare para pensar no nosso dia a dia. Deus tem nos abençoado com muitas coisas, mas o quanto disso eu tenho servido às pessoas? Hoje em dia deixou de ser, objeto de luxo ter um carro, por exemplo. Hoje é uma necessidade pela correria, pela dinâmica. Só que nem todos têm um carro. Se Deus permitiu que você tenha um carro, meu irmão, quantas vezes você vendo um irmão que vem para a igreja todas as vezes a pé, quantas vezes você ofereceu carona para ele? Uma? Duas? Sempre? Nenhuma? Esse é um ponto para a gente poder pensar. Se Deus tem te dado os recursos e você realiza viagens ao longo do ano, e é legal isso, faça isso mesmo. Leve a sua família, goze de momentos maravilhosos com sua família. Mas você tendo recurso, quantas vezes você chamou alguém que você percebeu que nunca teve a oportunidade de viajar com sua família para viajar junto com você e você bancasse tudo para esse irmão? Reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus, isso me leva a servir aos meus irmãos. Se Deus te concedeu um dom específico, você tem servido ao seu irmão com aquilo que Deus te presenteou? Você pode ter desenvolvido assim, uma técnica de disciplina, de educação financeira no lar. E você é fera nisso, é expert nisso. E você passou a vender esse curso e a ganhar dinheiro. Que bênção, que bom. Amém, glória a Deus por isso. Mas quantos irmãos da igreja têm dificuldade de administrar a sua vida financeira e você poderia abençoar esse irmão? Eu poderia citar vários outros exemplos aqui, mas o fato é o quanto que Deus tem me dado, tem me abençoado, que eu tenho servido. Fica uma reflexão. Eu queria que você pensasse nisso. Reconhecer que tudo o que tenho vem do próprio Deus é o gatilho que me impulsiona a servir os meus irmãos. Reconhecer que tudo o que tenho vem do próprio Deus é o gatilho que me impulsiona a servir os meus irmãos. Jefté reconheceu que a vitória só viria da mão do Senhor e que ao reconhecermos que tudo que temos vem dele, que nós possamos ter uma ação prática na nossa vida. Quarto ponto, meus irmãos, a gente vai perceber aqui do capítulo 11, versículo 12 ao 28, que Jefté, ele tem uma discussão diplomática com os amonitas ali. Acompanhe aí na sua Bíblia, nós não lemos esse texto, mas eu vou pedir para você acompanhar. E quem eram os amonitas, meus irmãos? Eram povos considerados cruéis, formados por descendentes de um relacionamento entre Ló e a sua filha mais nova. E quem era Ló, meus irmãos? Quem que ele era de Abraão? Sobrinho. Então é todo mundo parente aqui. É todo mundo parente. Dois pontos importantes me chamam a atenção nesse trecho. Em primeiro lugar,
a familiaridade que Jefité tem com as Escrituras. Porque se você tirar um tempo para ler esse texto em casa, você vai perceber que Jefité, ele não vai para a guerra direto. Ele decide conversar de maneira diplomática com os amonitas para não precisar entrar em guerra. E ele vai citar Números 20, no trecho que vai dizer que quando Israel pediu para poder passar por Edom, Jefité, ele tinha familiaridade com as Escrituras, ele conhecia as Escrituras. A defesa feita por Jefité da reivindicação de Israel, a terra ela é tríplice. Jefité não vai imediatamente para a guerra. Ele tenta conversar de maneira diplomática com os amonitas para não precisar haver guerra entre eles. Israel a conquistou de Seom, rei dos amorreus, e não dos amonitas. O Senhor deu a terra a Israel, e Israel já estava de posse da terra há muito tempo, ou seja, não havia necessidade, não havia motivo para que eles entrassem em guerra. Mas precisa lembrar de um negócio importante. Mesmo não havendo motivo para os amonitas estarem querendo subjugar Israel, precisamos lembrar que essa foi uma ação do próprio Deus por conta da desobediência do povo. Lembra lá no início que nós lemos? Que Deus mesmo os entregou nas mãos ali dos amonitas. Jefité, ele tenta de uma maneira diplomática resolver o conflito, usando o quê? A palavra de Deus. Em segundo lugar, o texto bíblico ele vai nos mostrar que Jefité não é uma pessoa precipitada, meus irmãos. E é importante a gente dizer isso por conta do desafio que Sávio lançou semana passada. Ele primeiro tenta resolver o conflito na diplomacia, ao invés de sair imediatamente para a guerra. Esses dois pontos são importantes para entendermos algo que nós vamos ver daqui a pouco, mas por hora, meus irmãos, o que tem de aplicação para a minha vida aqui? O que isso me ensina? O quanto é importante termos conhecimento da palavra de Deus para não sermos precipitados nas nossas ações e nas nossas atitudes. Jefité não foi para a guerra direta. Ele primeiro usa a palavra de Deus para poder tentar mediar aquele conflito ali. Não dá certo, a gente vai ver que ele vai para a guerra mesmo. E aí a gente entra no quinto e último ponto, que é a vitória do Senhor, ou a vitória do povo de Jefité, que o Senhor deu, e o voto de Jefité. Se você estava aqui semana passada, Sávio falou sobre essa questão, né? Que é uma questão que se discute há muito tempo, né? E a gente vai entender. Capítulo 11, de 29 a 40, e esse texto nós vamos ler. Juízes 11, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Versículo 30, prestem atenção. E Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Versículo 32. Então Jefité foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, pois jamais me casarei. Vá, disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem.
Daí vem um costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Jefté ele faz um voto ao Senhor. Aqui. Mas o início desse texto que nós lemos vai dizer que que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, versículo 29. O revestimento especial do Espírito, ele era concedido ao indivíduo, sobretudo para capacitá-lo a cumprir as responsabilidades especiais que Deus lhe dera. Não era comum, como nós temos hoje, a partir de Pentecostes, ali em Atos 2, o Espírito veio sobre todo aquele que crê em Cristo. Então, todos nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Mas no Antigo Testamento não era assim. O Espírito do Senhor vinha e se apossava da pessoa para cumprir algo específico. Era assim que se dava. A gente pode citar outros exemplos, como o próprio Gideão, que já falamos sobre ele aqui, Sansão, Davi e tantos outros. Anteriormente, meus irmãos, nós vimos o próprio povo de Gileade convocando Jefté para libertar o povo, mas agora é o próprio Espírito Santo de Deus se apossando de Jefté e o capacitando para liderar o povo naquela batalha. Só que, meus irmãos, a partir do versículo 30, nós nos deparamos com o voto de Jefté. O voto em si era uma prática comum naquele tempo. Fazer um voto ao Senhor era uma prática comum. A gente pode lembrar de Jacó, que fez isso em Gênesis 28, que ele pede para que o Senhor vá com ele naquela viagem, e se o Senhor for com ele, ele faz um voto ali para o Senhor. Talvez o mais conhecido seja o voto de Ana, ali em 1 Samuel 1:11, que ela não pode ter filhos, e ela ora ao Senhor e faz um voto ao Senhor, que se Deus desse um filho a ela iria entregá-lo ao serviço do Senhor. Mas a natureza precisa desse voto de Jefté tem sido assunto de ampla especulação. E o versículo 31, meus irmãos, indica a promessa de um holocausto. No hebraico, a palavra holocausto significa oferta queimada, sacrifício de sangue. E leva à conclusão de que Jefté provavelmente ofereceu sua filha como sacrifício humano. O voto ele não podia ser violado. Talvez Jefté tenha feito esse voto achando que ia sair um animal em primeiro lugar, que era o comum da época, você sacrificar um animal. Isso causa em cada um de nós um sentimento estranho, né? Ele sacrificou, ele fez um voto para sacrificar a própria filha, gera um sentimento estranho na gente. Como uma pessoa poderia fazer um voto e sacrificar a própria filha? Lendo o texto bíblico, meus irmãos, é isso que percebemos. Porém, eu gostaria de apresentar a vocês algumas coisas para pensarmos juntos. E no final a gente vai entender. Jefté sacrificou ou não sacrificou a sua filha? A gente vai pensar juntos. Está com a Bíblia aberta? Versículo 29. O Espírito do Senhor se apossa de Jefté. Versículo 30. Jefté ele faz um voto que se Deus entregasse os amonitas em suas mãos. Versículo 31. Aquele que estiver saindo da porta da sua casa ao seu encontro, quando ele retornar vitorioso sobre os amonitas, será do Senhor. Ele ofereceria essa pessoa em holocausto. Versículo 32 e 33. O Senhor dá a vitória a Jefté. Versículo 34. Jefté chega em casa e a primeira pessoa que sai ao seu encontro é quem, meus irmãos? A sua filha. Quando ele vê a sua filha, ele lamenta de maneira desesperada. Versículo 36 e 37. A filha de Jefté fala com seu pai para que se cumpra o voto que ele fez e pede 2 meses para que ela vá chorar com suas amigas, pois ela jamais se casaria. Essa palavra é importante, meus irmãos. Versículo 38. Ele consente com o pedido dela, pois sabia que ela jamais se casaria. Versículo 39. Ela retorna dos 2 meses e ele faz conforme votou. E o versículo termina dizendo que ela nunca deixou de ser virgem. Tendo uma primeira leitura, nos parece que ela realmente foi sacrificada. Pois a palavra holocausto, como nós já vimos, significa oferta queimada, sacrifício de sangue. E muitos teólogos, meus irmãos, creem dessa maneira. Porém, nós precisamos fazer alguns apontamentos para que possamos refletir. Embora, já vou adiantar para vocês que não vai existir um consenso quanto a isso. Vamos a alguns pontos que são importantes? Embora muitos digam que Jefté fez um voto precipitado, não nos parece que Jefté era uma pessoa precipitada, porque ele foi chamado pelos líderes de Gileade para poder ser líder. Era uma oportunidade tremenda, ele podia ir de primeira, mas ele conversa com aquele povo ali. Primeiro vai conversar com eles, para depois ir.
Outro ponto é que ele também não se precipitou na batalha, mas antes tentou de uma maneira diplomática resolver aquele conflito ali, aquela questão. Então, vendo o perfil dele, não nos parece que ele, por natureza, era uma pessoa precipitada para fazer um voto desse, sem analisar, sem pensar antes, nas consequências desse voto. Segundo ponto importante, Jefité, diante da conversa com os amonitas, demonstrou ter conhecimento da palavra de Deus. Se ele tinha conhecimento da palavra de Deus, certamente ele conhecia o texto de Deuteronômio 12:31, que vai dizer que Deus não aceita sacrifícios humanos. Poderia ser o animal da casa dele, mas poderia ser uma pessoa também, e ele votou. Então é estranho ele ter conhecimento da palavra de Deus e fazer um voto que poderia culminar num sacrifício humano. É estranho também a gente pensar nisso, ele tendo conhecimento da palavra de Deus. Terceiro ponto, meus irmãos, quando Jefité fez o voto dele no versículo 31, a gente percebe no versículo 29 que o Espírito do Senhor tinha se apossado dele. É estranho imaginar também que, diante desse fato, ele faria um voto que vai contra o próprio Deus. Se ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus, é estranho imaginar que ele faria um voto contra o próprio Deus. Outro ponto importante para pensarmos é que a palavra holocausto, normalmente no hebraico, ela significa oferta queimada, sacrifício de sangue, como nós já falamos. Mas ela também pode ser traduzida como consagração total. Não é muito comum, mas ela também pode ser traduzida como consagração total. O único ponto que é estranho aqui é que a gente nunca viu uma mulher, né, no contexto da Bíblia, ser oferecida para o sacrifício, né, para essa consagração total, seja no tabernáculo ou seja no templo. Mas é fato que ela tem também, essa palavra também tem essa conotação de consagração total. Palavra holocausto. Outro ponto, meus irmãos, mesmo se considerarmos que o voto de Jefité tenha sido um voto precipitado, em Levítico 5, 4 e 5, lhe oferecia a oportunidade de se arrepender do seu voto. E em Levítico 27, a possibilidade de redimir a sua filha mediante o pagamento de um resgate. Então, se sabemos que ele era conhecedor da palavra de Deus, e ele fez esse voto, e esse voto ia ter uma consequência de pecado, ele poderia se arrepender do voto dele, e ele poderia redimir a filha dele mediante ao pagamento de uma dívida. Então ele tinha essa possibilidade também. Aí eu pergunto para você, por que ele não fez isso, tendo essa oportunidade dentro da própria palavra de Deus? Outro ponto, quando a filha de Jefité foi lamentar por 2 meses, meus irmãos, ela não lamentou a sua morte iminente. Vocês observaram isso? Mas sim a sua virgindade perpétua. E isso faz sentido com a consagração total, porque ela não poderia conhecer homem nenhum mais. E o ruim para Jefité é que ele não teria descendente. Ela era sua única filha, ele não tinha outra filha nem outro filho. Esse também é um ponto importante para que possamos observar. Outro ponto importante é que Jefité é recomendado na Bíblia ao invés de ser repreendido. 1 Samuel 12:11 vai dizer que Jefité foi uma das pessoas que manteve Israel a salvo. Ele também é citado em Hebreus, na galeria da fé. Meus irmãos, diante de tudo que nós ouvimos aqui, me parece bem razoável crer que Jefité não sacrificou sua filha. Ou a gente quer crer nisso, né? Mas a ofereceu para a consagração total a Deus, que envolvia o fato dela não conhecer nenhum homem e também de Jefité não ter a sua descendência continuada. Eu sei que é polêmico, mas a Isávia lançou semana passada, a gente trouxe alguns fatos para os irmãos refletirem. A gente estava brincando ontem aqui no Identidade, né? Tem assunto que a gente marca um churrasco e fica a madrugada toda conversando sobre o assunto. Esse é mais um assunto que a gente pode marcar um churrasco e conversar durante a madrugada toda. Jefté matou ou não matou a sua filha? Eu creio que não. Mas essa é uma discussão que já vem de muito tempo e nós não vamos resolver essa questão aqui. Mas eu dei fatos para vocês, informações, para a gente poder pensar e refletir. E eu já queria fazer algumas aplicações finais para a gente concluir aqui o nosso papo hoje. Primeiro, nós fomos criados para prestarmos culto a Deus. Essa é a nossa razão de existir. Quando pecamos, precisamos nos arrepender e, como cristãos que somos, o arrependimento genuíno gera em nós uma ação prática e adoração a Deus, ou seja, prestação de culto.
Quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade, meus irmãos, nós não vamos pecar mais e vamos poder adorar o Senhor eternamente. Segundo ponto, segunda aplicação, se somos cristãos, Deus quer nos usar, não importa o quanto a nossa história tenha sido difícil. Se olharmos para Jefité e vermos a história difícil dele, a gente às vezes não dá nada, mas Deus o usou e Deus quer nos usar também. Terceiro ponto, reconheça que tudo que somos e tudo que temos vem do próprio Deus, não vem da nossa força. E se somos o que somos e temos o que temos, que isso seja usado para servir o meu irmão, pois quando sirvo o meu irmão com o que sou e com o que tenho, eu também adoro a Deus. E em último lugar, a familiaridade com as Escrituras, meus irmãos, gera em nós equilíbrio nas decisões que tomamos e não precipitação. E eu quero concluir. Jefité foi uma pessoa tremendamente usada por Deus para libertar o seu povo. Assim como nós também somos usados por Ele para cumprir a sua vontade. Mas ele era um pecador, assim também como eu e você somos pecadores. Na época dos juízes, o povo era liberto, mas voltava a se afastar do Senhor. E isso nos remete à necessidade de um libertador melhor e verdadeiro. Aquele que nos libertaria de uma vez por todas. Meus irmãos, toda a Bíblia aponta para Cristo. Todos os juízes foram imperfeitos, mesmo sendo relacionados lá na galeria dos heróis da fé. Todos eles foram imperfeitos. Mas isso nos mostra a necessidade de termos um juiz melhor, verdadeiro. Um juiz que iria nos libertar de uma vez por todas. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso justo juiz, o nosso libertador. Aquele que veio para nos redimir, ou seja, para pagar o preço da nossa libertação. Ele fez isso na cruz e consumou tudo, ressuscitando ao terceiro dia. Cremos na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por causa do pecado, meus irmãos, nós éramos incapazes de pagar esse preço. Mas de maneira intencional e com um amor incondicional, Deus enviou Jesus. Ele veio em nossa direção. E é interessante saber que a iniciativa não foi nossa, a iniciativa foi dele em vir em nossa direção. Jamais seria nossa. Por quê? Porque existia um muro de inimizade que não nos permitia ir em direção a Deus. Efésios 2:14. O pecado que nós cometemos nos separou do Senhor, mas Jesus veio para nos religar com Deus e nos dar gratuitamente a vida eterna. Que a partir desse fato, meus irmãos, que nós vivamos em novidade de vida para a glória de Deus e que Ele nos abençoe. Vou convidar o pastor Mateus. Ele vai estar nos conduzindo nesse momento, que é um momento muito especial na vida da igreja, meus irmãos, que é a celebração da ceia do Senhor. Que nós façamos isso todos os dias, que lembremos disso todos os dias, até que Ele venha. Que Ele te abençoe.